Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio das suas sagradas escrituras. Começando mais uma semana, dia 10 de março, que o Senhor possa abençoar a sua semana com experiências, com sinais e com maravilhas e principalmente com vida e alegria. Que Deus abençoe. Gostaria de falar, irmãos, vocês que têm acompanhado, revejam a inscrição de vocês. Eu vi um outro irmão que eu sigo, ele falou que às vezes o YouTube desescreve aqui as pessoas e por uma falta de, às vezes, aleatoriamente, não se explica. Eu nunca desinscrevi ninguém, nem sei como bloqueia pessoas. Eu até programei o próprio YouTube para bloquear comentários ofensivos. Então talvez o YouTube, a plataforma, o logaritmo possa entender por meio de uma palavra que algum comentário de vocês não tenha sido aceito ou não se enquadra no padrão da comunidade e ele mesmo exclui a pessoa. Então façam um favor e revejam, tá? E o irmão Alisson não exclui nem aquele que agride ele mesmo. A verdade é que eu quero que vocês ficam aqui e sejam alimentados pela palavra. Quanto mais palavra, mais chance de nós sermos salvos. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversa, para a nossa breve meditação. Hoje o texto para nossa reflexão, nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9. Quero ler com vocês a partir do verso 51. Diz assim: quando se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante, até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. Em seguida, seguiram para outro povoado. Glória a Deus com essa mensagem. Irmãos, essa mensagem, ela exibe o coração compassivo do Senhor Jesus e a forte oposição que ele enfrentava, ou seja, a forte dificuldade da compreensão da sua palavra. E eu quero trazer esse texto, eu nem vou contextualizar, devido à forma que o próprio texto se auto-explica. Não há necessidade, eu vou trazer alguns contextos históricos durante a pregação, para que nós possamos entender, mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Vamos fazer aquelas aplicações que são pertinentes a nós. Começa falando, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu. Irmãos, há um tempo de mudança de nível, há um tempo de elevação, há um tempo de nós subirmos de patamar, há um tempo a qual Deus virá nos honrar. E esse tempo, ele vai se aproximando. Como que nós sabemos, irmão Alisson? Bom, Jesus partiu com determinação para Jerusalém, é o que a palavra fala. Em outras versões, na versão Ferreira de Almeida, fala que no semblante dele manifestou um firme propósito. Então, maior tem que ser a determinação. Quanto maior é a determinação, é porque maior é a dificuldade. Então, quanto mais perto nós estamos de vivenciar o nosso propósito, maior vai ser a dificuldade. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso para que entre ânimo no seu coração, para que entre ânimo em nosso coração e nós não venhamos a desistir. Quanto mais perto de viver o propósito, maior a dificuldade. Irmãos, o cansaço vem, Satanás tenta desanimar, o coração aperta sem explicação nenhuma. É necessário nós usarmos a arma espiritual, irmão, orar sozinho, falar para Satanás arredar: sai de mim, Satanás, solta meu coração, solta minha mente, sai desânimo. Assim como o Davi conversava com a alma dele, aquieta-te, alma, é nós conversando e orando. Maior vai ser a dificuldade, irmãos, maior vai ser a dificuldade. Paulo justamente dá a receita. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É justamente isso. Alegrai-vos na esperança. Qual que é a esperança, irmão? A esperança de promessa cumprida. O Satanás não quer que promessas se cumpram.
ele trabalha na nossa mente, não vai acontecer. Então, a nossa alegria é na esperança, a esperança mais viva, que é o Senhor Jesus. É em quem prometeu. Não é no alvo da promessa, não é na circunstância ao redor, é nele mesmo. E logicamente, paciência. Eu tenho trabalhado bastante isso com vocês. A paciência, meu irmão, é a chave. Eu quero repetir isso. A paciência, minha irmã, é a chave. A paciência é a chave. Ó, por quê? Porque somente com paciência conseguimos perseverar em oração. Muitas vezes pensamos, já orei demais, não vai acontecer nada. Não, não é assim. É uma guerra. E a oração é a nossa principal arma para que Satanás não consiga, através dos seus intentos, nos paralisar. E essa foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. Manifestou-se um firme propósito, partiu com determinação. Então, quanto mais perto, mais determinação exigirá de nós. Olha, no versículo 52 fala: enviou mensageiros adiante até o povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Irmãos, aqui fala muito como que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com, eu falei isso, sobre um protocolo de arrependimento, a qual ele usa justamente para poder chegar em um lugar, para poder sempre se fazer presente em um lugar, porque a presença dele é santa, irmãos. Primeiro, exige arrependimento, exige preparativos. A palavra fala que ele enviou mensageiros adiante ao povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Qual? A chegada dele. Mas os discípulos andavam com ele. Então, não... Mas, irmãos, é necessário. E o Senhor sempre, irmãos, o Senhor sempre avisa antes de fazer. O Senhor sempre avisa antes que venha um julgamento. O Senhor sempre avisa antes que venha a bênção. Até para a bênção nós precisamos nos preparar. Exigia, nós vemos na antiga aliança uma santificação, algo que os sacerdotes faziam antes de entrar no templo. Eu quero ler com vocês um versículo que diz isso, que está em Amós capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. É o que Amós está falando, coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta, mensageiro, apóstolo, irmão, são todos incumbidos de levar a palavra de Deus. São todos. E muitas vezes quando uma pessoa não quer, porque acontece, irmão, às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa não entende, o Senhor tem várias formas de falar. Nós temos só uma forma de falar com Ele, a oração. Ele não. A palavra fala em Jó 33:14 que o Senhor fala e fala o tempo inteiro. O Senhor fala por meio da natureza, o Senhor fala por meio das manifestações climáticas, o Senhor fala, Ele usa animais, Ele usa pessoas perto de nós, Ele usa até o inimigo, irmão, para falar conosco. Usou uma jumenta. Então, Ele sempre avisa. Quando Ele não consegue, Ele dá alguns sinais. Mas sempre nós estaremos avisados do agir do Senhor. O Senhor sempre avisa antes de agir. Eu quero repetir, o Senhor sempre avisa antes. Sempre teremos sinais daquilo que o Senhor está prestes a fazer. Aí a palavra fala: contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia, o próprio autor Lucas fala o motivo, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Irmãos, havia um conflito, eu já expliquei isso para vocês e quero explicar novamente. Anteriormente, o reino foi dividido durante o período de reis ali, em Reino do Norte e Reino do Sul. A capital do Reino do Norte era Samaria, do Reino do Sul era Jerusalém. E com essa divisão, as 10 tribos ficaram morando no norte do país, da nação, e as 2 tribos no norte. Isso aconteceu influências, porque eram reinados diferentes. Reis que, uma hora, um rei bom reinava no reino de Israel, que era o reino do norte, outro reino bom vinha, aí enquanto era ao mesmo tempo, vinha um rei muito ruim, muito que levava as pessoas muito ao pecado, no reino do sul, onde era chamada de Judá. E essa divisão, ela acabou logo depois do período do exílio babilônico. E o reino do norte foi invadido pela Assíria, o reino do sul foi invadido pela Babilônia.
embora essa divisão acabou logo depois que os cativos vieram, e eles vieram na forma de remanescente. Mas o que aconteceu? Aquela divisão não tinha acabado dentro do coração, dentro da mente. Havia uma mentalidade de divisão. Os israelitas, o pessoal que morava em Jerusalém, às vezes, dependendo, eles andavam o caminho dobro e o triplo, e as viagens eram feitas a pé, justamente para não passar no território de Samaria. Tamanho era o conflito, tamanho era a divergência. Eles acreditavam que eles construíam o templo no alto do monte, o pessoal de Samaria. E o pessoal adorava a Deus no templo. Uns adoravam no templo do alto do monte, outros adoravam no templo. E isso foi causando cada vez mais, aguçando cada vez mais essa rivalidade. Até que um senhor, um judeu chamado João Hircano, foi lá em Samaria e botou fogo no templo que tinha em cima do monte. E isso fez com que o conflito ficasse assim, muito agitado. Então eles se odiavam literalmente, irmãos, se odiavam muitos. E por isso eles não quiseram receber. E é uma premissa nossa, irmão, é uma escolha nossa. É nós que decidimos se nós queremos não receber. Mas nós devemos entender uma coisa: conflitos não resolvidos impedem o agir de Deus. Eu quero repetir: conflitos não resolvidos impedem o agir de Deus. Impedem Deus de agir, irmão. Um conflito não resolvido, um conflito que não houve solução, impede Deus. Não receberam porque Jesus estava indo para Jerusalém. Eles acreditavam que Jesus era da nação que poderia fazer mal. Talvez o medo, talvez o receio, talvez tudo que passasse no coração, porque eles teriam vivido durante esse tempo de violência, onde eles se atacavam ali, meus irmãos, e ali a violência era grande. A violência era pau, pedra, era humilhação, vergonha, tanto de um lado como do outro, vingança o tempo inteiro. E eu quero ler um versículo com vocês, porque isso acontece entre nós. Isso impede o agir de Deus no nosso meio. Em Tiago 4:1 fala: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos prazeres, que dos vossos membros guerreiam? Eu quero ler na versão da linguagem atual. Fala assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Todos nós temos guerras sem fim dentro de nós. Todos nós passamos por muitas situações. Muitos creem que é de uma forma, outros creem que era de outra. Ali o conflito era religioso, irmão. Um cria que tinha que andar no alto do monte, adorar no alto do monte, o outro achava que era no templo. Enquanto o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana, justamente quando ele vai resgatar ela em João 4:23, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não adorarão nem no templo e nem alto do monte, ou seja, por onde andarem, irmão. Olha, no versículo 2 ele fala: vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que Deus querem, porque não pedem a Deus. E é uma grande questão, irmãos. A grande questão é que as lutas e as brigas, elas vêm justamente dos maus desejos do nosso coração. E é aqui que eu quero me pegar, porque eles acreditavam que Jesus não pudesse fazer o bem para eles. Eles acreditavam que Jesus estava ali justamente, talvez, para trazer uma situação mais ruim. E olha o que acontece. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, oraram. Olha a oração da justiça. Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Talvez eles tivessem ali a lembrança das Escrituras, quando Elias vai restaurar o altar, irmãos, e ora para que caia dos fogo do céu e consome os profetas de Baal. E Elias orou apenas para que caísse fogo do céu, para que justamente acendesse o fogo do altar. E automaticamente foi Deus, uma decisão de Deus, queimar os 400 profetas de Baal. A decisão de condenação sempre vem da parte de Deus. Irmãos, eu quero repetir: nem sempre
Sabe, os discípulos correspondem às expectativas de Deus. Nem sempre, irmão. Nem sempre nós correspondemos às expectativas que Deus tem. Por quê? Naquele momento, aqueles profetas de Baal, Acabe, Jezabel, eles exerciam influência sobre todas Israel. Então, Deus não agiu com vingança. Deus agiu apenas com um juízo eminente para que aquilo que estava ruim não se alastrasse. Enquanto aqui não, irmãos. Eles só resolveram não receber o Senhor Jesus. E nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas decidem não acreditar em Jesus. Decidem não acreditar. E é uma escolha pessoal, irmão. Nós não podemos enfiar Jesus goela abaixo de ninguém. Embora nós tenhamos vontade muitas vezes, não é verdade? Principalmente perto daqueles que nós muito amamos e sabemos que o caminho que eles estão trilhando é de morte. E eu vivo isso dentro da minha própria casa, irmãos. E como que nós fazemos? Irmão Arson, silêncio, irmãos. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a ignorar. Ignorar muita coisa, irmão. Às vezes até fingir de bobo. Fingir que não sabe, fingir que não aconteceu nada, muitas vezes. Para quê? Para não machucar o irmão, para não impossibilitar um agir futuro do Senhor. Em Provérbios 20, 22, a palavra de Deus diz assim, ó: não digas, vingar-me-ei do mal. Eu quero ler na versão mais atual. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Confie no Senhor, espere no Senhor, e Ele fará justiça para você. E essa é a verdade, irmão. A justiça de Deus, ela é diferente de nós. A nossa justiça, a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago fala isso. Algumas versões traz espere no Senhor, ou seja, o Senhor talvez tenha outros planos. E é o caso dessa comunidade. É o caso, a palavra fala que Deus amava Samaria, que era uma das cidades preferidas de Deus. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação de querer fazer justiça, porque nós olhamos a palavra e porque eles estão agindo de forma religiosa, porque eles não querem receber, nós queremos enfiar Jesus goela abaixo. Então nem sempre os discípulos vão corresponder às expectativas de Deus. E para finalizar, irmãos, fala assim, ó: Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, irmãos. Ó, para quem acha que Jesus não fica bravo com os seus, irmãos, aqui está uma boa. Ele repreendeu, irmão. Jesus repreendeu. O que é repreender, irmão? Repreender é chamar a atenção. Aqui em Minas Gerais nós falamos chamar a chincha. Chamou legal, falou assim, meu irmão, eu gosto como ele fala no The Chosen, ele fala assim, vocês querem usar o poder de Deus para botar fogo na cidade? E ele fala de uma forma até engraçada, assim, o Senhor Jesus olhando para eles. Mas a verdade é, irmãos, que repreender significa disciplinar. Aqueles que não entendem, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e não entendem a sua vontade, ele disciplina. Olha o que fala em Hebreus 12:6. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Então, irmão, se você estiver passando pela disciplina de Deus, se você estiver passando pela olaria, se você estiver se sentindo, minha irmã, totalmente esmagada pela mão de Deus, muito cansado, muito pressionado, e você sabe que é Deus, fique feliz. Por quê? Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Com quem Ele nem ama, Ele nem conversa. Você não vê Ele indo para Samaria. Você não vê Ele falando com os samaritanos, com quem rejeitou a mensagem. Agora tem um porquê, eu vou chegar lá. Eu sempre gosto de trazer esperança no final. Por quê, irmãos? Porque Ele está ali na parte, Ele corrige, Deus corrige quem Ele ama. Irmãos, eu fui muito corrigido no meu deserto. Muito. E dói. Dói principalmente no orgulho. Sabe, tive que aprender a ignorar algumas coisas. A questão da ignorar, por exemplo, pessoas, irmãos, por que nós devemos aprender isso? Porque a pessoa só tem poder sobre nós, sobre as nossas emoções, se nós resolvermos respondermos ou levar adiante uma confusão. Por quê? Porque se a pessoa continuar, se nós ignorarmos a pessoa que está fazendo mal para nós, ela vai passar a ser somente uma pessoa ignorada. Pessoas só têm poder para nós, meu irmão, se nós dermos acesso a elas. Nós não podemos dar acesso a pessoas que têm uma intenção ruim, uma intenção de conflito.
devemos guardar sobretudo o nosso coração, e o Senhor nos ensina justamente isso. Ele corrige a quem Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, se Ele está te levando no deserto, sinta-se amado pelo Todo-Poderoso Deus. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Sinta-se amado pelo Todo-Poderoso, por aquele que criou todas as coisas, e Ele corrige para te entregar a promessa na sua mão. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão se sentindo justamente na dificuldade a qual Jeová Jireh colocou ele, Jeová o Todo-Poderoso, que está se sentindo num pressionado, que está se sentindo sem saída, como se Deus tivesse cercado todos os lados. Está disciplinando, irmão, está açoitando. Agora entre em oração e pergunte ao Senhor o que é que está acontecendo e como corrigir, porque Ele mostra, Ele fala, Ele revela a sua vontade. E a palavra fala: e seguiram para o outro povoado. Não foram para aquele povoado. O Senhor nem foi lá, irmãos. Jesus nem esteve lá naquele momento. Foram para outro. A palavra fala que quando Ele viu os discípulos, há a questão de rejeitar, sacudir a poeira dos pés. Mas eu não creio que seja isso não, porque o Senhor não mandou aqui. Não creio que seja justamente essa a grande questão. Por quê? Porque o Senhor sabia do conflito que tinha histórico. O Senhor sabia que aquele povo estava agindo por causa das suas feridas, irmãos. Muitas pessoas não aceitam Jesus, não conseguem aceitar a sua palavra por completo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mexe na estrutura. O Senhor confronta, o Senhor mexe na ferida da pessoa, o Senhor mexe onde tem orgulho, o Senhor expõe a vergonha, o Senhor faz vomitar da terra os ídolos. E isso dói, isso causa vergonha, irmãos. Isso causa vergonha. José do Egito, vocês acham que ele não passou vergonha em tudo que ele passou com os irmãos dele, não? Mas é porque Deus estava preparando ele para algo maior. E isso nós precisamos entender. Samaria, ela era querida pelo Senhor. Samaria, ela era uma cidade a qual o Senhor gostava muito. Então, o que acontece, irmão? Deus espera que venha ter arrependimento. O Senhor, Ele é paciente. Deus espera para agir com misericórdia. Talvez você está orando, meu irmão, e eu estou pregando aqui para uma pessoa que está orando por outra pessoa, e você está orando e ela está ficando pior. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que Deus está orando, e quanto mais você, que está pregando para a pessoa, e quanto mais você prega, mais ela se nega. Mais ela não quer se arrepender, mais orgulhosa ela fila, mais ela empina o nariz, mais ela empina a charrete. Deus até fortalece ela, porque em determinado momento do sofrimento ela fica cansada, e ela vai e arrepende. Aí ela fala: Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Mas aí na hora que o Senhor pede para ela, que Deus manda o profeta para preparar ela para aquilo que ela tem que fazer, ela pega e não faz. Não é dessa forma, não. Não é isso, não. Esse cara aí tá maluco. Então eu estou pregando para esse tipo de pessoa, irmão. Deus espera para agir com misericórdia. Olha, Isaías capítulo 30, eu quero terminar aqui, versículo 18, fala: mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar a sua compaixão, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. Felizes são todos aqueles que nele esperam. Então a ordem qual é, irmão? Espera em Deus. Talvez ainda não chegou o tempo, talvez o coração da pessoa esteja endurecido, talvez a sua família esteja com um coração duro. E o Senhor, Ele tem as suas formas de agir, meu irmão. Ele tem dois aguilhões, o tanto da circunstância como o da consciência. Tem pessoas que Ele leva a um constrangimento extremo nas madrugadas, outras pessoas Ele começa a fechar portas, e as portas que Deus fecha, ninguém abre. Então deixa o Senhor trabalhar, confia nele de todo o seu coração. Você que já entregou, meu irmão, mantenha a postura, sabe? Fica firme. Não cede às pressões do inimigo. O inimigo sempre vai tentar te oferecer algo abaixo daquilo que é o que você pediu. Não ceda. Se o Senhor não falou que é para ir, que é para avançar, não vá. A postura é a mesma e ela deve permanecer. Aguarda o Senhor agir. A obra é do Senhor, a promessa é dele, o plano é dele e a execução é toda dele. Meu irmão, Deus sabe como fazer. Aguarda pelo Senhor, Ele vai agir. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Lembrando, o Cordeiro tem recompensas para aqueles que esperam nele. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.